Olá! A transmissão e gravação desta escola interativa ocorre nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na manhã de 10 de novembro de 2015. Este evento dispõe sobre o tema Atividades da Vida Autônoma e Social de Pessoas Cegas ou com Baixa Visão. Para tratar sobre esse assunto, estão conosco os técnicos do Departamento de Educação Especial, Ricardo José Lima e Leocádia Aparecida Galdino. Convido a todos vocês a participarem do nosso chat, enviando suas dúvidas, comentários e sugestões. Eu, Andréia Costa e Marcos Zanon, realizamos a mediação técnica desta escola interativa e desejamos a todos um bom evento. Bom dia a todos, mais uma vez, nessa terceira etapa da nossa série de aulas interativas sobre os programas da área da deficiência visual no estado do Paraná. Cumprimento a todos os professores, professores das salas de recurso, professores pedagogos das escolas, objeto da nossa formação, e também aos técnicos dos núcleos regionais de educação que estão conosco. É um prazer muito grande estar aqui e hoje para nós conversarmos sobre atividades da vida autônoma e social, que nós vamos explicar daqui a pouco de forma bem detalhada o que isso significa. E estamos hoje com a professora Leocádia também conosco, do Departamento de Educação Especial da área visual, que vai nos ajudar também nessa aula interativa. Bom dia, Leocádia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os professores e professoras das salas de recurso multifuncional. Bom dia aos pedagogos, aos diretores das escolas. Bom dia aos chefes dos núcleos. E quero dizer para vocês que eu sou a professora Leocádia, me apresentando, técnica pedagógica do Departamento de Educação Especial. Eu estou atuando há 4 meses na área visual e espero estar contribuindo com vocês na hora em que for necessário. Muito obrigada. Isso mesmo, Leocádia, A Leocádia está conosco, então, na área da deficiência visual e que está aqui também para nos ajudar com suas contribuições e suas experiências na área da deficiência visual. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho no conceito de que é atividade da vida autônoma e social. Então, atividade da vida autônoma e social, primeiro, autônoma. A autonomia do sujeito cego ou de baixa visão como indivíduo, como pessoa. Quando nascemos cegos, quando nascemos uma criança com deficiência visual, é preciso que sejam desenvolvidas várias atividades para que eu, como pessoa cega, como criança cega, e sempre que vocês vão ver a minha fala, eu falo nas crianças, porque o objetivo nosso é trazer o foco sobre o desenvolvimento da criança. Então, quando nascemos, quando temos por volta de 6 meses, 8 meses, nós vamos começar o nosso processo de orientação, de locomoção, mesmo lá engatinhando, depois andando, se guiando pelas coisas, sentindo os objetos. A exploração tátil. Então, parte da atividade da vida autônoma e social, ela vai se dar muito na exploração tátil, dos móveis, dos objetos, Então, o que é garfo, o que é colher, o que é uma pilha, o que as figuras, o que é uma bola. Então, a pessoa cega e a pessoa de baixa visão, ela vai conhecer cada um da sua maneira, ou a pessoa cega vai tocar naqueles objetos, a pessoa de baixa visão, conforme o campo visual, ela vai aproximar, cada um da sua maneira. Mas, mais objetivamente, a pessoa cega, ela vai, com o tato, tentar definir o que é aquele objeto. Então, é o primeiro trabalho que nós devemos começar a fazer com as crianças cegas, e isso muito cedo, é começar a trabalhar essa parte da exploração do tato. Essa parte da exploração do tato, vocês lembram muito bem, ela vai entrar lá na nossa primeira aula interativa, que é os fundamentos de aprendizagem do sistema Braille. Quer dizer, o fundamento do tato ele vai ser importante no ensino do sistema Braille, no ensino do Soroban, na orientação e mobilidade,
na atividade da vida autônoma. Por isso que é muito importante, eu disse para vocês, vai ter momentos da nossa série de aula interativa que nós vamos recorrer a algumas situações que nós já vimos em aulas interativas passadas, né? Então, por exemplo, nós estamos falando dos estágios do tato. Então, não existe atividade da vida autônoma, não existe eu ser autônomo, tanto na vida social, quanto na vida profissional, quanto no lazer, se eu não tenho o quê? O desenvolvimento tátil. E o desenvolvimento tátil vai passar pela coordenação motora, a coordenação motora fina, onde eu vou poder desenvolver as minhas habilidades de forma rápida, de forma desenvolta, né? Então, nós vamos trabalhar com essas situações aqui. Então, como é que você começa a trabalhar com uma criança? Então, estimulando o desenvolvimento do seu tato, do cheiro, né? Do gosto, né? Que mais? Os sentidos, utilizando todos os sentidos para que ele possa tentar, pelo menos, minimizar a falta da visão. Ou seja, quando eu escuto, quando eu cheiro, quando eu sinto, ou seja, pelo tato, eu consigo minimizar. E como a gente fala minimizar, eu nunca trabalho com a questão que nós conseguimos substituir a visão. Não. A visão é um sentido do organismo humano, é uma função do organismo humano insubstituível. Mas nós podemos minimizar a falta da visão utilizando-se de outras situações, né? Se compensa, e como diz Vygotsky. Ou seja, você consegue compensar a falha de uma função do organismo pela combinação de outras funções. Audição, tato, né? Paladar, olfato, ou seja, você consegue dar conta dessas situações. E nós vamos tentar demonstrar para vocês como é que é feito isso. Então, por exemplo, uma criança quando é estimulada, lá quando tem 1 ano, tem 2, ela começa a aprender a conhecer vários tipos de materiais. Então, você vai poder trabalhar com crianças, por exemplo, para poder sentir materiais diferentes. Então, vamos pegar aqui, Leocádia, me passe um cubo desse, onde a gente tenha diversas texturas. Vamos ver se esse aqui dá para a gente poder trabalhar. Vamos ver? Esse é um deles. Deixa eu pegar um outro, tá? Para a gente ver aqui se a gente consegue. Me dá um outro cubo, só para eu tentar demonstrar aqui. Eu acho que é esse, exatamente. Muito bem. Aqui eu tenho um material que ele é um cubo, onde eu tenho, além das fivelinhas, além do zíper, depois a Leocádia já aproxima para vocês. Além do botão, que eu vou começar a aprender a encaixar o botão dentro da casinha, ou seja, eu já vou começar a trabalhar. Primeiro, sentir. Então, essa face desse cubo, ela tem um material meio assim, borrachado, um pouquinho áspero, né? Onde a criança vai sentir. Opa, esse material já é diferente desse. Esse aqui já tem outra conotação, já tem outra textura. Do outro lado também tem uma outra textura, né? Aqui já é um pouco mais macio, o tipo de pano é mais macio. Então, esse é o primeiro a exploração que você vai fazer. Primeiro, conhecer o todo, depois conhecer a estrutura do objeto, a textura, né? E aqui eu entro, por exemplo, assim, lógico que é importante que as crianças possam conhecer diversos tipos de materiais. Mas não materiais abrasivos, né? Materiais que doem o tato, né? Uma lixa, por exemplo, né? Não é interessante. Mas um material de diferentes texturas, né? Para ele poder dar conta também de conhecer quando que é um material áspero, quanto que é um material. E assim, eu comentei com vocês que muitas vezes existem os materiais de uma textura um pouco mais quente e uma textura fria. Então, assim, não significa, né, que a gente coloca sempre que você vai, para demonstrar uma textura um pouco mais, com a temperatura um pouco mais quente, você vai encostar a mão lá do menino, da menina, lá numa panela, né? Não é esse o caso. Mas, por exemplo, se eu analisar a textura, por exemplo, deste cubo, em relação a esta mesa, a mesa tem uma temperatura mais fria em relação ao cubo pelo tipo de material que esse cubo é construído. Ou seja, né? Então, é importante a criança
depende quando ele chega na sua sala de recurso, é importante que ele conheça essas vamos dizer, diferenças de temperatura. Se eu pegar no azulejo de banheiro, a temperatura dele vai ser bem mais geladinha em relação à mesa e em relação a este material aqui. Então, a Leocádia vai mostrando para nós, né? Vamos pegar um outro cubo aqui, para a gente estar demonstrando já um pouquinho mais. Pode passar para mim esse outro, enquanto ela aproxima aquele para nós. Ok, a Leocádia vai dar uma viradinha ali. Então, é muito importante que as crianças sejam trabalhadas no reconhecimento de formas, de objetos, de situações de encaixe, para que ela possa depois utilizar isso na sua vida autônoma e social, que é o objeto da nossa aula interativa. Porque se ela não souber fazer isso, se ela não trabalhar essa coordenação nesse primeiro momento, dificilmente ela vai saber depois encaixar uma panela no fogão, que a panela fique centralizada lá quando ela estiver adulta, ou quando ela estiver em condições de estar trabalhando com esse tipo de atividade. Ela não vai saber passar uma roupa, porque ela não vai conhecer os limites da onde essa roupa precisa ser passada. Todas essas atividades. Então, vamos supor, eu tenho aqui um outro cubo e que nós temos a possibilidade de conhecer vários tipos de encaixes e de fechos, né? Ou seja, então, por exemplo, aqui nós temos um velcro, onde a criança, pelo som e pela textura, consegue encaixar e consegue sentir que esse tipo de material também pode ser fixado. Então, por exemplo, às vezes, né, na sua roupa, depois, lá na roupa que ela utiliza, na sua jaqueta, vai ter esse tipo de material e ela já sabe que, fechando, ele vai grudar e vai ter esse barulhinho específico, né? Esse é o barulhinho. Então, se alguém, uma hora, fazer esse barulhinho, a gente vai saber que é velcro, ou seja, que está sendo colado, né? Fixado. Uma outra possibilidade também que a criança pode explorar são os encaixes. Então, trabalhar com a criança todas as possibilidades de encaixe, né? Até para que ela depois aprenda a apertar um parafuso. Agora, ela jamais vai aprender a apertar um parafuso no futuro se você não trabalhar com ela todas essas atividades. Porque quem enxerga, ele tem cópia, né? O professor Zanon está ali, né? Se ele faz uma atividade, foi porque ele viu alguém fazer, né? Então, isso é muito importante que as pessoas, os professores saibam. Nós, cegos, nós dependemos da cópia para poder fazer um determinado tipo de evento. Então, uma pessoa que não enxerga, se você não mostrar para ela como cortar uma carne, como comer de garfo e faca, dificilmente ela vai aprender. Nós vamos abordar isso daqui a pouco. Por que dificilmente ela vai aprender? Por conta de que ela não viu fazer. Ela não tem essa possibilidade da cópia. Então, você precisa fazer junto com ela, fazer com modelos, né? Você pode... que a gente vai aprofundando daqui a pouquinho. Então, continuando aqui. Então, a possibilidade de encaixes, né? Eu já passo para a Leocádia aproximar. São diferentes tipos de encaixe nesses cubos e que vocês podem construir nas suas salas de recursos, com panos, né? Tem as costureiras, tem bastante, né? Compra um pano, um cubo desse de espuma e faz, né? Aqui já são botões de pressão, que tem um barulhinho específico, né? Então, associa com o seu aluno, olha, esse é um botãozinho de pressão, ele tem um barulhinho, né? Ele faz um barulhinho diferente do velcro, por exemplo, né? Que já faz, que é diferente do zíper, né? Ó, o velcro faz um barulhinho, o botãozinho de pressão faz outro, e a fivelinha de encaixe faz outro. Então, por que você precisa trabalhar esse aluno? Para que dali com 4, 5, 6 anos, 6 anos quando ele for para a escola, 4 quando ele for para a creche, ele já comece a trabalhar, a colocar suas roupas sozinhos. Com 6 anos, né? A mãe ajuda, o pai ajuda, mas é importante que ele tenha essa autonomia, né? De conhecer suas roupas, para não colocar a camisa, a calça errada, saber reconhecer quando está, né, o lado correto, saber reconhecer onde estão os botões, né? Então, por exemplo, né, não colocar aqui, ó, botões, né, um botão que está numa posição, colocar na outra. Por quê? É importante que você conheça
você defina para o seu aluno uma sincronia reta, né? Então, vamos supor, o zíper, né? Estou abrindo aqui. O zíper ele tem uma posição de se colocar, né? Então, muitas vezes, muitas crianças cegas que nós já encontramos, muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, não conseguem fechar o zíper da blusa, da calça. Por quê? Porque não conheceram lá na sua estimulação, na sua orientação da atividade da vida autônoma, como que são essas possibilidades de se fechar uma roupa, ou de se fechar uma blusa, uma calça. Ele não conheceu essa possibilidade. E aí, quando ele vai se vestir, ele não sabe como fazer. Ou ele vai abotoar errado, ou ele vai abotoar o botão de uma blusa, de uma camisa. A segunda casa, ele vai preencher com o terceiro botão, a camisa vai ficar toda torta no corpo, e ele vai sair com aquilo na rua. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, coitado, né? Tá todo com a camisa toda errada. Que pena, né? Mas por quê? Eu digo para vocês o seguinte, na minha experiência de 37 anos de pessoa cega, e que convivo com muitas outras pessoas cegas. Infelizmente, quando nós não nos apresentamos bem, né, o que acaba as pessoas entendendo? Sempre a culpa disso é jogada em cima da nossa deficiência. Que pena, judiação mesmo, né? Ele não tem culpa. Não tem o mesmo. Ele é cego. Muitas vezes, né, a professora Andréa, que está aqui com a gente, que está junto com o Zanon, está gravando, se ela for comer num lanche e derrubar um molho, o que acontece? Ela derrubou porque aconteceu, né? Alguém passa, Andréia, né? O que aconteceu? Derrubou na blusa. Se eu derrubar, nossa, coitado, né? Sujou toda a blusa. Será que ele veio de casa com a blusa suja ou ele derrubou? Sempre existe a dúvida. Eu nunca posso derrubar. Agora, as outras pessoas podem. Porque para elas aconteceu, é normal. Né? Quantas pessoas eu escuto chegar e dizer assim que na hora de pôr o sapato, pôs o sapato errado. Ou então, pessoas que não têm deficiência alguma, ou foi pôr a meia e pôs errado. O que acontece? Mas se eu chegar lá na Secretaria de Educação com o sapato de uma cor e o outro sapato de outra cor, primeiro as pessoas, ou Secretaria de Educação, qualquer trabalho, primeiro as pessoas, elas vão curiosas, todas curiosas, né? Elas vão verificar o que é. Depois, os mais amigos, né? O pessoal lá da minha sala, a professora Denise, a professora Chile, né? A Thaís, a Leocádia, o professor Ricardo, olha, acho que aconteceu alguma coisa. Mas por quê? Mas o que era o correto? A primeira pessoa que me viu com o sapato errado, ou então, de repente, a manga da blusa fui passar, né? Às vezes na porta do ônibus, estava suja, ou às vezes me bati mesmo, raspou em um muro, né? Na caminhada com o uso da bengala. Ô, Ricardo, tudo bom? Ricardo, acho que você encostou em algum lugar. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Por quê? Elas ficam inibidas frente à cegueira. Então, o que acontece? Então, um recado para você. Sempre quando você vê uma pessoa com deficiência visual, uma criança, um adolescente, né? Que você saiba assim, tá lá com a roupa suja, de repente bateu, você viu que a roupa dele tá limpa, mas num determinado ponto aconteceu alguma coisa. Lhe avise imediatamente. Você não vai estar fazendo uma maldade, você vai estar fazendo uma coisa boa, porque ele vai ter chance de conseguir resolver o problema dele. Porque essas coisas acontecem com todos nós. Mas muitas vezes a pessoa cega é estigmatizada por ser cego, e não por derrubou ou não porque pôs errado. Então, o Leocádia aproxima essas situações de encaixe para nós, né? Então, continuando aqui. Então, sempre procure orientar seu aluno, desde criança, que é importante uma boa aparência, que é importante bons cuidados. Chame a sua mãe, o seu pai, sempre oriente essa criança, esse pai, essa família, que é muito importante estar cuidando, que é muito importante frequentar, né, os serviços de saúde. Por quê? Atividade da vida autônoma e social. É a nossa vida, é como nós nos apresentamos para o mundo.
E nós somos pessoas. Antes de sermos cegos, de sermos pessoas de baixa visão, nós somos pessoas, né? Então é importante assim, se uma pessoa cega pretende cozinhar um dia, pretende lavar suas roupas, pretende passar suas roupas, organizar sua casa, é importante que ela conheça todas as possibilidades de ter acesso a essas atividades que a vida vai prever. Quer dizer, jamais eu vou poder cozinhar se eu não tenho noção de espaço. Jamais eu vou poder arrumar meu guarda-roupa se eu não sei como são minhas roupas. Então, ensine a sua filha, o seu filho, ensine o seu aluno a conhecer as suas roupas. Então, quando for comprar roupa, isso pode fazer desde pequeno. Comece a fazer. Você vai acostumar e a criança cega também a conhecer suas roupas. Então, vamos lá, Ricardo. Pega a tua camisetinha aqui. Assim, a etiqueta vai ficar para trás, via de regra. Ela vai ter no caso da camiseta, ela vai ter uma abertura maior onde fica a frente. Antigamente, no meu tempo, olha, eu falo antigamente, parece que é muito antigamente, viu, Zanon? Mas, antes, o que acontecia? A gente tinha desenhos mais na frente das camisetas, né? Não é verdade? Hoje já não dá para utilizar mais isso, né? Hoje tem desenho em tudo quanto é lado, né? Então vai ser a etiqueta, e mais do que a etiqueta, porque se a pessoa de repente não gosta da etiqueta ficar ali cutucando o pescoço, ela remove a etiqueta, então você vai utilizar o quê? A parte assim, mais cavada da camiseta, para você poder ensinar seu aluno a colocar lá o lado correto. Então, isso é uma dica interessante, né? Ou seja, então, como é que o Ricardo aprendeu isso? O Ricardo aprendeu isso lá com 6, 7 anos, lá no Instituto Paranaense de Cegos, né? Aprendeu a arrumar a cama, e isso tudo você pode reproduzir na sua sala de recurso, chamar a mãe, conversar com a mãe para que essa criança comece a fazer lá na sua casa, que isso é muito importante. Arrumar a cama, tomar banho. Muitas vezes, né, pela deficiência, né, a mãe não sabe como agir. Então, você, professor, pode orientar. Olha, você vai ensiná-lo como tomar banho, como lavar o cabelo, aplicar o shampoo, limpar as orelhas, né? E isso tudo por quê? Ele precisa tomar gosto por fazer essas atividades desde criança. Que quando ele tiver com 13, 14 anos, ele vai fazer essas atividades de forma autônoma, igual o seu filho que não tem deficiência nenhuma. Que você precisa mandar tomar banho, tudo bem, mas que vai conseguir fazer essas atividades de forma autônoma. Então, o processo de aprendizagem das atividades da vida autônoma e social é desde criança. Criança, não, lógico, aprende. Mas e os cegos adultos? A gente vai tratar depois. Aprendem também, mas eles vão simplesmente converter. Nas atividades da vida autônoma, por exemplo, através das pesquisas, né, Leocádia, nós detectamos que é muito mais fácil uma pessoa que já enxergou transpor aquilo que ele aprendeu como atividade da vida autônoma. Ele aprendeu para a vida de pessoa cega, do que uma pessoa que já nasceu cega ter contato com essas atividades. Né? São pesquisas que as pessoas foram desenvolvendo. Então, é muito mais fácil na atividade da vida autônoma. Ao contrário já do Braille, da orientação e mobilidade, que uma pessoa cega tem muito mais desenvoltura. Não que aprenda mais, mas tem mais desenvoltura para poder dar conta de tudo isso. Ou seja, por já estar adaptada com aquela realidade. Então, veja como o estudo da área da deficiência visual, ele requer muito, né, um trabalho dos professores, assim, leituras complementares para você poder compreender tudo isso. Vamos colocar, assim, uma outra situação aqui. Por exemplo, esse material que eu vou mostrar para vocês já é um plano onde a gente consegue passar uma espécie de um cordãozinho, de um cadarço, para que você consiga, de uma outra maneira, começar a ensinar seu aluno a conhecer os espaços, né, de um calçado, ou de amarrar uma roupa. Enfim, você consegue estar, né, trabalhando com ele isso. A Leocádia aproxima para mim.
né? Bom, enquanto ela aproxima, o que nós fazemos? O que é um dos primeiros trabalhos que nós fazemos lá quando a criança começa a ir para a escola? Ou seja, ou antes ainda, se a mãe, de repente, não conseguiu dar conta de ensinar. Às vezes, a família, né, o pai, a mãe, conseguem trabalhar essas atividades com os alunos. Às vezes, não. Então, amarrar um sapato é uma coisa elementar, né? Ou seja, primeiro conhecer o formato do sapato, né? Então, antes de conhecer, né, traz lá para mim, desculpa, aquela boneca, né? Um boneco, eu não sei qual o sexo do bebê que nós trouxemos aqui, por favor. Né? Vamos lá, Zanon. Acho que é assim. Uma boneca. Então, acho que assim, pode ser? Tá, Jó. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai... Não adianta você querer ensinar um aluno a amarrar um sapato se ele não sabe nem como é que calça o sapato. Então, ele conhecer as formas do sapato, né? Geralmente, um sapato, um tênis, ele vai ser, né? Ele vai acompanhar o teu pé, né? Ou seja, o teu pé ele vai ter uma concavidade para dentro do pé esquerdo e do pé direito. Então existe uma concavidade, uma concavidade encaixa na outra. Se você ficar com os dois pés juntos, né? Teoricamente elas vão formar dois arcos, um de frente para o outro. Ou seja, se você colocar o sapato direito no pé esquerdo, o arco vai ficar para fora. Ou seja, o teu pé vai ter um pouquinho de dor e as pessoas vão olhar para o teu pé e vai falar assim, nossa, o Ricardo hoje está andando para o mato, como a gente diz, brinca, né? Ou seja, o Ricardo hoje calçou um sapato errado. Bom, então a primeira coisa que você vai fazer. Então vamos tirar aqui e tentar demonstrar isso aqui para vocês. Porque, né, não adianta a gente conhecer. Vamos ver se a gente consegue encaixar esse sapatinho depois. Opa, tá... Acho que essa boneca cresceu na vinda para cá, né? Então, assim, eu não sei se a gente consegue fazer isso, mas veja, né? Aqui dá para sentir muito pouco, mas existe já uma inclinação, né? É um boneco, mas a gente já tem uma inclinação, mesmo que mínima, né? Desse calçadinho. Então, você pode pegar, né? A princípio, você pode fazer num boneco, né, numa demonstração, num modelo, e depois você pode pegar o sapato da própria pessoa e tá fazendo né, colocando lado a lado, para que ele sinta esta curva do pé. Porque não adianta ensinar a amarrar o sapato se eu não sei calçar o sapato. Então, eu vou sentir essa curva, ou seja, com as minhas mãos, e depois eu vou tentar colocar esse sapato. Então, ensine o seu aluno. E uma dica interessante, você pode mostrar o sapatinho também, né? Pode pôr aqui do lado. E uma dica interessante, pessoal, que diz a nossa amiga Shirley, dica, né? Vamos lá. Assim, duas coisas bem interessantes que é importante ressaltar aqui para vocês. Faça o seu aluno experimentar o sapato errado, para ele sentir onde incomoda. Porque se você não fizesse ensinar ele sempre calçar o sapato correto, o que vai acontecer? O dia que acontecer ele pôr o sapato errado, ele não vai sentir por que está errado. Então, ó, Ricardo, agora calce certo, tá confortável? Tá, agora nós vamos calçar errado. Para você ver que dói o pé e fica desconfortável e parece que o pé quer fazer uma curva. Ou seja, então eu vou trabalhar com essa possibilidade. Tá? Mesma coisa a camisa. Quando for colocar a camisa, coloque, tá legal? Tá bom? Tá. Isso criança. Agora eu vou colocar a camisa em você do lado errado. Pronto, coloca. Ele vai sentir que a gola da camisa está apertando o pescoço assim, vai dar uma coisa estranha. Opa, então tá errado. Mesma coisa, a calça jeans, por exemplo, calça que tem zíper na frente, é mais difícil, porque ele já vai perceber, né, que o zíper está ali na frente e tudo. Mas é importante também tá fazendo a criança, o adolescente sentir, né, você mãe, você da sala de recurso pode ensinar a mãe a fazer isso, e a mãe vai reproduzir em casa. É muito importante esse trabalho colaborativo, só que nesse caso, entre você e a família do aluno. Só existe atividade da vida autônoma e social quando tem trabalho colaborativo entre a família e a sala de recursos. Porque senão a criança não aprende. De nada adianta o professor trabalhar na sala de recursos se a família não consegue reproduzir isso em casa.
Então, colocando o sapato, né? Cadê o sapato nosso de... Né? Então, isso aqui é um cadastro enorme, né, Leocádia? Mas só tem um furo, mas já dá para demonstrar. Então, a gente vai pegar, vai trabalhar com um nó, né? Mas é para começar do zero, né? Isso. Um laço grande, né? Exatamente. Então, onde você vai dar a primeira laço, é o nó aqui para poder fixar, né? E você vai trabalhar um laço grande, né? Lógico que esse laço aqui não é laço de sapato, senão ele vai, né? Mas veja, eu dei um laço grande, né? E ainda sobrou, mas só demonstra, né? Para as pessoas, você vai trabalhar do maior para o menor, sempre com a pessoa com deficiência visual. E sempre a cópia. Quer dizer assim, uma pessoa cega não adianta. Então você pode fazer um laço no teu sapato e pedir para ele sentir. Depois você pode fazer no dele para ele sentir. E por aí você vai desenvolvendo essas atividades. Então, amarrar os sapatos, se vestir, arrumar o cabelo, né? Ou seja, desde criança incentivar. Logicamente, com uma criança de 5, 6 anos, muitas vezes ela não vai conseguir administrar tudo isso sozinha. Você vai ter que ir sempre orientando o seu pai. Às vezes a mãe fala bem, olha, eu ensino, mas eu sempre tenho que ir lá dar uma mãozinha, né? Então ele acaba tendo que sempre ter uma ajuda, mas é assim mesmo. Lá com 13, 14 anos, ele vai estar bem consciente dessas atribuições e vai fazer de forma autônoma, né? Eu não tenho problema nenhum para falar disso, pessoas. Com 8 anos de idade, eu não conseguia tomar banho sozinho, né? E aí, as atividades da vida autônoma e social me ajudaram muito, porque a minha mãe não tinha orientação para saber fazer. E foi no Instituto Paranaense de Cegos, nas aulas de atividades da vida autônoma e social, que eu aprendi a comer, porque quando eu saí da minha cidade, a minha mãe ainda tratava de mim, dava comida na minha boca, eu tinha 7 anos, eu não arrumava a minha cama, eu não me vestia. Então, eu tenho condições de falar para vocês que as atividades da vida autônoma e social, quanto mais cedo, elas alteram a vida da pessoa. Então, é muito importante que uma criança cega, mesmo pequena, já tenha consciência daquilo que ela precisa. Ou seja, de uma camisa que esteja no avesso, sentir se a costura está para o lado de dentro, né? De repente, você que mora sozinho, né? A pessoa cega, já adulta, que mora sozinho, sentir quando tem uma costura que não está legal, está descosturando, para poder pedir para arrumar, para poder se apresentar bem. Nós temos que primar pela boa apresentação da pessoa cega de baixa visão. É como todos, a apresentação de todos. Mas como a pessoa cega ela não tem cópia, ela precisa conhecer roupas, né? Saber, a princípio, né? Orientar as famílias para que sempre leve junto seus filhos cegos para fazer as compras da roupa, juntos, oriente, isso combina com o quê? Isso é legal. Principalmente a criança cega que não tem acesso às cores alegres, cores que combinam. É muito interessante essa questão das cores para as pessoas. Mesmo não enxergando, eu quero andar com uma cor alegre, logicamente, combinando, ensinando seus filhos, olha, você sempre tem que entender que é importante você usar cores básicas. Quando você quiser uma cor mais assim, mais alegre, mais presente, mais viva, sempre tenha cuidado para ver se essa cor combina com outras cores. Porque senão, o que acontece? Às vezes o jovem, né, até compra lá uma roupa, mas muitas vezes não sabe combinar essa roupa com outra, com uma cor que vai dar um tom legal. E às vezes está lá com roupa até nova, mas nada combina. Então, nós temos que orientar. Sempre no campo da educação, a nossa função é orientar. Logicamente, a gente deixa a livre vontade, o livre-arbítrio. Mas muitas vezes, se eu tenho livre-arbítrio, eu preciso saber escolher. E para saber escolher, eu preciso aprender. Vamos lá. Pessoas cegas no trabalho. Ou seja, a partir do instante que eu tenho condições de me vestir, de me cuidar, pentear o cabelo, tomar meu banho sozinho, eu tenho condições de ir para a escola, eu tenho autonomia na escola, né? Ou seja, o que tem muitas vezes de alunos cegos nas escolas, que às vezes a senhora do lanche precisa parar para tratá-lo na boca, nós sabemos disso.
Então, é hora de nós, professores das salas de recursos, começar a fazer esse trabalho. Autonomia, ir sozinho para a cantina, ir sozinho para o banheiro, ir sozinho na secretaria, fazer sua cidadania, desde criança, desde jovem, desde adolescente. Chega na cantina, a tia põe, explica o que tem. Muitas vezes, né, a pessoa cega é tímida, o pessoal já põe tudo que tem lá no lanche. Às vezes eu nem gosto, mas já que a tia pôs com tanto carinho, eu pego e como, mesmo não gostando, né, de alguma salada, de algum produto que tenha naquela merenda, eu como porque ela já pôs, e daí ela vai ficar triste se eu não comer. Não pode ser por aí. Então, por isso que eu preciso aprender a ter a minha autonomia dentro do ambiente escolar. Tá? Então, é importante que nós saibamos disso. Então, ir ao banheiro, ter a nossa autonomia, ir ao lanche, ir à secretaria, participar dos eventos da escola, né? Então, às vezes a escola tem lá, vamos supor, a festa da primavera, é no sábado. Geralmente, quantas vezes, viu, Ricardo, você não precisa vir. Por que eu não preciso vir? Por quê? Porque às vezes a cegueira é um passaporte para não participar da educação física, é um passaporte para não participar das eleições da escola, é um passaporte, ou seja, nós não podemos aceitar isso. Então nós temos que participar. As pessoas querem que a gente participe. Muitas vezes nós ficamos tão tímidos, tão abduzidos dentro da nossa cegueira, que nós não participamos dos eventos sociais da escola. Não participamos de formaturas. Né? Tem lá a formatura do 9º ano. Eu não vou. Por quê? É um evento social tão importante para o pai daquela criança, para aquele adolescente, para a mãe. E ele não vai muitas vezes por ser cego. Aí a mãe, sem conhecimento, acha melhor também. Não, meu filho, não vamos mesmo. Aí a diretora, a pedagoga, a professora de sala de recursos, em vez de fazer uma força, tá bom, não precisa mesmo. E pronto. E todo mundo diz que não precisa e o sujeito não vai, e ele deixa de participar da sua vida social. Muito bem. Assumindo que essa criança teve uma boa formação, foi trabalhada a sua coordenação motora fina, teve um bom estado do desenvolvimento tátil, consegue se vestir, consegue se virar sozinho, tomar um banho, consegue escovar seu dente, consegue se virar na escola, no ambiente escolar, é garantido que ela vai ter um bom encaminhamento profissional. Né? É garantido. Agora, a partir do instante que ela não consegue se arrumar sozinha, a partir do instante que ela não consegue ter seu desenvolvimento no ambiente escolar sozinha, como é que ela vai para uma empresa? Como é que ela vai se locomover para chegar na empresa? Para um trabalho? Né? Não existe possibilidade. Ela não vai conseguir dar conta dessa situação. Porque ela precisa se movimentar dentro da empresa minimamente. As pessoas vão ensiná-la a ir no banheiro, mas não vão levá-la toda a vida. Né? As pessoas vão ensiná-la de repente, a se servir, mas também não vão servir toda a vida. Então, nós precisamos ter esse tipo de entendimento. Né? Que a atividade da vida autônoma e social nossa, ela começa desde criança, participando dos eventos, participando dos aniversários dos colegas, não ficando em casa só com sua cegueira. Então, o trabalho vai ser o sucesso no trabalho vai ser uma extensão daquilo que eu aprendi quando criança e quando adolescente. Mais interessante ainda, né? As pessoas me perguntam assim, Ricardo, cegos na cozinha? Né? Cegos na cozinha. Né? Nós vamos poder trabalhar, lógico que hoje existe um monte de equipamentos, né, Leocádio, eletrônicos que você pode usar na cozinha, né? Eu gosto muito deles, né? Eu aprendi quando eu tinha 13 anos, lá na minha aula de culinária. Essa não, tive aula de culinária com 13 anos. Nossa, mas tão jovem? Lógico, porque é nessa hora que desperta o conhecimento, né? Então, lá aprendi a fazer minhas coisas na cozinha. As primeiras 10 vezes não ficou bom, né? Mas Deus ajudou e lá pela 15ª ficou melhor. E vamos lá, tocando a vida. O primeiro bife que eu fritei, né? Como é que uma pessoa cega frita um bife? Ó, hoje temos, dona Leocádia,
fritadeiras elétricas. Você coloca e fica bom. Segundo alguns, não tão bom, mas fica. Agora, tudo bem, vamos assumir fritando lá na frigideira, na panela. Primeiro, fritar algo não é legal para ninguém, né? Não é bom. Mas já que tem que fritar, e a gente gosta também, pessoas cegas também gostam de coisas fritas na frigideira, você pode tomar alguns cuidados. Primeiro, fritar poucas coisas. Segundo, né, ter sossego para fazer. Então, você não vai fritar uma coisa escutando o rádio no último volume, um rock and roll da pesada, né, fritando lá um bife ou uma batata. Você precisa ter atenção no que você está fazendo. Segunda dica, cuidar com os cabos das panelas e das frigideiras, né, sempre viradas ou para dentro do fogão ou para fora, mas não sentido a você, para que você possa, de repente, se bater, ela enrosca na tua blusa ou na tua camisa, ou você bate e tira a panela ali da boca do fogão. E você vai trabalhar. Como saber se está bom? Batata frita é muito fácil, você tem condições de espetar uma batata e verificar. Agora, já o bife, existe uma técnica que a gente utiliza, até discuti várias vezes no departamento, tá? Que você pode trabalhar com a textura da carne, né? Ou seja, quando a carne está fritando, você pode passar o garfo e você vai sentir que ela está crocante pela vibração do garfo. Todas as pessoas cegas que tiverem interesse, né? A gente pode estar explicando isso depois num outro momento com mais tempo. Mas você consegue sentir a textura da carne, como que ela está, se ela está secando ou não. Se ela estiver ainda mal passada ou crua, ela não vai ter essa vibração no garfo. Isso tudo é uma mecânica que você vai, como eu disse, quem sabe no meu 15º bife, a coisa ficou boa. Né? Eu sei que já me deram um toquezinho aqui que faltam 10 minutos, você vê, a gente vai conversando e quando vê, já foi. Mas eu não posso deixar de falar para vocês, né? Como é que uma pessoa cega organiza suas roupas, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, assim, primeiro, roupas básicas, né? Ter condição, por exemplo, assim, sempre assim, procurar não ter roupas parecidas, com o mesmo formato, com o mesmo posicionamento de botão. Cuidar para não ter sapatos iguais, exatamente iguais, de cores diferentes. Ou seja, para que primeiro você não corra o risco de ir com coisas trocadas. Né? Procurar não ter camisas do mesma marca, do mesmo formato, da mesma cor. Para que você não passe, de repente, constrangimento de dizer, hoje eu estou com a camisa bordô. Pô, Ricardo, não é por nada, você está de azul, ou você está de cinza. Né? E, de repente, fica constrangedor. Né? O que mais? Organizar suas roupas. Uma casa de uma pessoa cega, a minha, por exemplo, que moro junto com o meu menino, é extremamente organizado. Por quê? Porque se não for, eu entro em parafuso. Ou seja, calças jeans num lugar, camisas polo em outro lugar, short, meia, cuidar com as meias, né? Meia preta, meia de cor diferente, combina com a pessoa que organiza, que lava para você, ou você mesmo que lava, e depois você vai precisar separar essas roupas. Dá um nozinho, faz alguma maneira para você poder dar conta de saber o que é o que depois. É organização. Não dá para deixar tudo jogado, porque senão você depois não se entende com as suas próprias coisas. Então, precisa ser um guarda-roupa muito bem organizado. E, principalmente, conhecer suas roupas. Às vezes, uma etiqueta. Às vezes, o cós da calça tem uma marcação, tem um botãozinho. O formato da calça, a textura. Essa aqui é aquela calça que eu comprei nova ontem. Ou essa calça aqui que eu ganhei nova ontem. Então, você vai aprendendo a conhecer suas roupas de forma que você sempre saiba o que você está vestido. Ah, Ricardo, mas dá para fazer isso? Dá. É só você aprender a conhecer aquilo que você está vestindo. Conhecer seus sapatos, saber com aquela marca é marrom, com aquela marca é preto, ou então que aquele tênis é cinza. Você consegue ter noção disso. Então, gente, eu passei para vocês algumas coisinhas da vasta
vasto programa, né, Leocádia, da atividade da vida autônoma e social. Né? Tem muitas coisas que nós poderíamos discutir, né? Como, que horas aprender. Né? Eu defendo, quando a criança é cega, ela aprenda desde criança. Porque é ali que vai estar a curiosidade. É ali que é a hora de derramar, dela sentir, né? Derruba iogurte, para ela sentir a textura. Aquilo, né? Faz aquela melequinha, para ela aprender a lavar as mãos. Esse é, né? E eu digo para vocês assim, ó, levar no mercado, né? Ter contato com os alimentos. Exatamente. Conhecer os barulhinhos do mercado, né? Aqueles barulhinhos dos carrinhos. A gente, quando chega no mercado, a gente conhece por duas coisas. O barulhinho dos carrinhos, 3 coisas. O cheirinho de mercado, tem o cheirinho da farmácia, tem o cheirinho da borracharia, o cheirinho do sapateiro, tem cheiros específicos. E o que acontece? No mercado tem os barulhinhos das maquininhas passando a compra, né? Tem lá os carrinhos fazendo os barulhinhos, as gradinhas dos carrinhos fazendo os barulhinhos. Então, nós vamos associando. Então, sempre orientar os pais para levar seu filho cego no mercado. A maior alegria é sair, ir no mercado comprar as coisas. Então, é muito interessante para que a criança tome contato cedo. Porque se ela é acostumada a participar de aniversário dos amiguinhos que não têm deficiência, se ela é acostumada a ir no mercado, a ir na farmácia, dificilmente ela vai te trazer problemas com timidez e com medo de frequentar esses ambientes quando ela tiver 13, 14, 15 anos. Ok, gente? A gente fica muito feliz de falar sobre isso, porque principalmente assim, eu digo para vocês assim que eu devo a minha vida social aos bons professores que eu tive, que eu aprendi, e provo para vocês assim que a educação especial, nesse sentido, é muito importante, porque foi através do programa, das atividades da vida autônoma e social, que eu consegui me desenvolver, porque até 7, 8 anos eu não conseguia fazer nada. Né? Então, foi muito importante eu aprender a arrumar a cama, eu aprender a me virar sozinho. Isso, para a minha vida profissional, valia assim, inestimável. Foi muito, muito interessante, foi muito bom. E eu quero que as pessoas com deficiência visual, principalmente as crianças e adolescentes, devem, e você, professor de sala de recursos, terá que nos ajudar a disseminar esse conhecimento, para essas crianças poderem também ter acesso e poderem ser autônomas, principalmente na escola, no trabalho, no lazer, na cultura. Nós precisamos disso, ok? A gente agradece assim a participação, né, dos professores que estão nos assistindo, né? Mais uma vez agradeço a professora Leocádia que esteve aqui conosco, né? Obrigada, Ricardo. Né? E a gente espera, se existir alguma interação, senão a gente já faz aí as considerações finais. Ok, então eu quero agradecer a todos que nos assistiram, agradecer a equipe aqui que esteve conosco, o seu Zanon, a Andréia, e mandar um abraço também ao pessoal do departamento, né, em nome da professora Marisa, da nossa coordenadora Nancy, que estão lá nos assistindo também, e a gente está lá à disposição de vocês. Muito obrigada a todos. Não houve nenhum questionamento, viu, Ricardo? Ok. Mas eu gostaria, antes de finalizarmos esta escola interativa, convidar você a acessar o portal Dia a Dia Educação, o Ambiente Educadores, e lá no destaque da escola interativa, você terá acesso à nossa agenda, né? E também às escolas interativas realizadas anteriormente, inclusive esta formação e outras que são destinadas às pessoas cegas e com baixa visão, ok? Queremos, então, agradecer a participação de todos vocês e até uma próxima oportunidade.